Olá, amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estar novamente aqui com vocês para refletirmos, a respeito de alguma temática da nossa doutrina espírita. Nesse momento, então, convidamos a todos para que elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus e peçam que possamos, realizar esse trabalho da melhor maneira possível e que as nossas palavras possam atingir os amigos, os irmãos da melhor maneira possível e nos auxiliando, nessa caminhada de todos os dias. A temática que nós trazemos para refletir nesse momento é algo muito importante, porque nós nos propomos hoje a trazer uma reflexão sobre escolhas. E quando nós pensamos nesse tema, nos vem à mente, aquela passagem da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, em que ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ele segue dizendo: tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que cada um de nós tem a possibilidade de escolher o seu próprio caminho e que nada nos é proibido, Em momento algum a doutrina nos coloca alguma proibição, alguma restrição a respeito dos nossos atos ou dos nossos pensamentos. No entanto, nós temos que ter clareza que algumas escolhas que nós fizemos, elas podem e algumas vezes sim nos trazem infelicidade. Nós podemos ver exemplos disso todos os dias, Quantas escolhas equivocadas que a gente faz e que acabam nos trazendo algum tipo de sofrimento. Mas essa passagem que nós lembramos, da carta do apóstolo Paulo, além das escolhas, fala também de discernimento, de nós entendermos o que nos convém e o que não nos convém, de nós tentarmos ver a diferença, de nós tentarmos analisar aquilo que é bom para nós daquilo que não é. E é sobre isso, então, que nós gostaríamos de tratar essa noite, quando formos falar, então, do livre-arbítrio. Essa expressão, livre-arbítrio, a gente pode definir como aquela faculdade, da nossa livre determinação, da livre determinação da vontade humana. Então, quer dizer, a capacidade que nós temos de decidir, de escolher segundo a nossa vontade. Então, é a nossa liberdade de escolha, seguindo os passos dos nossos desejos, daquilo que nós queremos fazer. Essa liberdade, a partir das nossas escolhas, elas nos tornam responsáveis, nos tornam artífices do nosso próprio destino. E isso faz parte da lei divina. Como uma consequência natural de nós podermos fazer escolhas, nós temos também a responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos. E é justamente nessa questão, nessa lei, que nós percebemos a bondade de Deus para conosco, e o respeito que Ele tem conosco. Deus nos dá liberdade de nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir, e se nós nos equivocarmos, Ele não vai nos amar menos por isso, Se alguma das nossas escolhas não estão de acordo com as leis divinas, e isso acontece muitas vezes, nem por isso Deus vai deixar de nos amar, Então, como nós dissemos, o livre-arbítrio ele é um mecanismo da lei divina, E como é que a gente pode observar isso? Quando nós somos livres para agir, nós podemos receber o mérito pelas nossas boas ações, Ou, de outra parte, o arrependimento por ações que não são tão boas assim, Então, se nós fôssemos obrigados a fazer todas as coisas, ou se nós não pudéssemos tomar a decisão sobre os nossos caminhos, se nós não tivéssemos escolha, como é que nós saberíamos de fato da nossa inclinação, se ela seria para o bem ou se ela seria para o mal? E aqui a gente lembra uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 123, que diz que a sabedoria de Deus ela está justamente na liberdade de escolher que Ele deixa para cada um de nós, E aí é justamente que nós vamos ter o mérito das nossas ações. Então é pela possibilidade das escolhas, pela faculdade das escolhas, é que nós vamos ter o mérito das nossas obras. Então a liberdade ela é uma condição básica para que o espírito imortal ele se realize,
Deus nos criou de tal forma que, por natureza, nós temos esse ímpeto, né? Nós temos essa busca pela liberdade, mesmo que ela seja de forma inconsciente. Esse anseio de nos libertarmos é algo que está dentro de nós desde sempre, né? Vale ressaltar que essa liberdade, ela não é uma liberdade absoluta, né? Porque nós vivemos em sociedade e justamente essa necessidade de vivermos juntos com outras pessoas nos condiciona a respeitar determinadas regras, determinadas normas, porque o direito que é dado a nós também é dado a cada um dos nossos semelhantes, né, dos nossos irmãos. Então nós não podemos ultrapassar o limite da liberdade do outro, né? E aqui talvez a gente pudesse refletir sobre algumas coisas. Se não nos cabe ultrapassar o limite da liberdade do outro, como é que nós estamos encarando as escolhas que aquelas pessoas que convivem conosco fazem? Nós aceitamos que as pessoas pensem diferente daquilo que nós pensamos? Nós aceitamos, né, que as pessoas tenham posturas, posicionamentos, crenças diferentes da nossa? Nós respeitamos o livre-arbítrio dos que convivem conosco? Então, são algumas coisas que a gente poderia pensar. Levando em conta que Deus não nos impõe nada. Deus respeita as nossas escolhas, Ele respeita a nossa vontade. E aí, né, a questão, e nós somos tolerantes, né, com a escolha do outro? Nós conseguimos ter esse olhar caridoso em relação às escolhas que o nosso irmão faz, mesmo que não sejam aquelas que a gente faria? Então, são coisas que a gente pode ir pensando a respeito desse ponto, né, da liberdade. Uma outra questão também importante sobre o nosso livre-arbítrio é que ele é proporcional à nossa condição evolutiva. Então, que isso quer dizer? Que nos primeiros momentos da humanidade, quando nós somos ainda espíritos simples e ignorantes, nós praticamente não temos essa condição da escolha. A gente pode citar uma analogia aqui para nos auxiliar a entender bem isso. É como aquela criança que a gente não permite que faça algumas coisas porque ela não tem ainda como discernir o que é perigo, né? Ou o perigo que ela está correndo em relação a algumas atitudes. Então nós temos esse cuidado de proteção até que essa criança consiga, né, conforme for passando o tempo, conforme ela for amadurecendo, conforme ela for crescendo, fazer as suas próprias escolhas. Então nessa fase, né, que a gente pode dizer de criança, Deus permite que espíritos mais elevados tracem, nos ajudem a traçar o caminho que nós vamos seguir como forma, né, de suprir a nossa falta de experiência. Conforme então a nossa evolução vai acontecendo, né, conforme nós vamos progredindo, passando, né, por algumas experiências, nós aumentamos, né, essa nossa capacidade, essa nossa possibilidade de decisão. E o espírito evoluído é como aquele homem adulto, né, como aquela pessoa madura já, em que as provações, em que as dificuldades, em que as reparações já conseguiram moldar a sua personalidade, e aí ele consegue ter como consequência uma liberdade maior. Lá no Livro dos Espíritos trata sobre isso quando nós temos, né, dizendo que o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, reforçando, né? No início da nossa evolução nós não temos conhecimento nenhum, nós vamos adquirindo conhecimento ao longo da nossa experiência, então fomos criados simples e ignorantes. Mas nós já temos latentes em nós todas as nossas potências da alma, né? E aquele objetivo que é alcançar um estado de perfeição relativa, né, a que fomos destinados. Para realizar essa evolução, o espírito, né, tem alguns atributos, qualidades que auxiliam nessa caminhada, e aqui a gente gostaria de dar uma ênfase para eles. Nós somos dotados de inteligência, né, que é uma ferramenta importante, um atributo do espírito para fazer a sua evolução.
Nós temos a vontade como outro atributo, né, que faz com que o espírito determine aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, e o pensamento, né, que é o que encaminha, é aquele através do qual nós encontramos as soluções para o que a gente chama de problemas. E aqui a gente poderia inclusive substituir essa palavra por desafios. Então é o que nos auxilia na resolução, né, e na superação dos nossos desafios. Esses 3 atributos, eles são usados com liberdade por todos os espíritos para que nós consigamos atingir a nossa evolução. É por isso que Kardec vai falar também no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, se as pessoas têm o livre-arbítrio dos seus atos, se existe o livre-arbítrio. E os espíritos vão responder, né, que nós temos a liberdade de pensar e temos igualmente a liberdade de trabalhar. E diz que sem o livre-arbítrio nós seríamos como máquinas. Então, o que seria de nós sem a liberdade de escolha, né? Sem a possibilidade de escolher? E mesmo nessa pergunta já são ressaltados aqueles 3 atributos que a gente tinha falado, né? A inteligência, a vontade e o pensamento. Então, na questão, né, que a gente traz ali no Livro dos Espíritos, vai aparecer de maneira muito clara, né? A questão 844 vai aparecer assim, que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então, o livre-arbítrio, a gente pode dizer que ele vai se manifestar de 2 maneiras, basicamente. Ele vai se manifestar através dos nossos pensamentos, e aqui a gente traz, né, pode trazer um exemplo, né? Não há como impedir alguém de pensar. Então, por que nós somos livres ao pensar? Porque a gente não consegue controlar o pensamento das outras pessoas. Então, nós podemos até sugerir, nós podemos tentar influenciar, mas nós não podemos impedir o pensamento de alguém sobre um determinado assunto. E é aqui nesse campo, no pensamento, que nós temos total liberdade. E é pelo pensamento realmente que o espírito ele se identifica. E há uma outra forma também de se manifestar o livre-arbítrio, que é através dos nossos atos, das nossas ações. Nós somos livres para agir conforme a nossa vontade, mas essa é uma liberdade parcial, ela não é uma liberdade total. Por quê? Porque os nossos movimentos, as nossas ações, elas podem ser limitadas, elas podem ser cerceadas. Então, imaginemos que se a gente for impedido de ir em algum lugar, se nós formos impedidos de fazer alguma coisa, então existe essa possibilidade. E aqui a gente destaca, né, essa questão da diferença do pensamento para a ação, que tem relação com o aspecto espiritual e com o aspecto material, né? Naquilo que é material, a nossa liberdade, ela é restrita, né? Nós sabemos que a matéria tem grande influência sobre o espírito, mas é justamente tentar, né, nos desapegar de tudo isso que é o nosso propósito. A questão da vigilância, né, em relação aos nossos pensamentos, a questão da vigilância em relação às investidas do mundo inferior, tudo isso é algo que a gente pode destacar. Nós lembramos também, meus amigos, que em relação a essa questão das escolhas, né, e da caminhada que nós fazemos, que esse aprendizado, ele é um aprendizado individual. Então é por isso que traz a gente sempre ressalta aquela questão, né, que a cada um é dado conforme as suas obras, porque é um projeto individual, ele é íntimo, né? Aqueles que entre nós que conseguem fazer esse esforço para se melhorar, vão estar fazendo essa caminhada e recebendo o auxílio da espiritualidade superior, né, sendo intuído, inclusive com bons pensamentos. Então, nós podemos, inclusive, fazendo essa diferença, né, entre aquilo que é a influência, uma influência mais negativa da matéria e essa influência dos bons espíritos, dizer e comprovar que os espíritos mais evoluídos, eles têm uma capacidade de decisão melhor, decidem melhor e de forma mais rápida, e que os espíritos menos evoluídos estão dentro de uma possibilidade de cometer mais erros. Essas questões que a gente traz sobre o livre-arbítrio, elas são importantes
pois elas nos ajudam a entender, elucidar que os acontecimentos da nossa vida, eles não são pré-determinados, eles não estão escritos em algum lugar, né? Não são um destino fechado. Por quê? Porque nós temos a capacidade, a liberdade de pensar, nós temos a liberdade de falar e de agir, né? Ou seja, modificar as coisas na nossa vida. A maioria das situações que nós nos deparamos, né, nessa nossa caminhada, ela é passível de modificação segundo a nossa vontade, né? Se nós realmente tivermos vontade para fazer essas mudanças. Então, e também aqui nós reforçamos, é certo que a gente tem um planejamento reencarnatório, né? Mas o correto uso do nosso livre-arbítrio, ele pode modificar as nossas provas e as nossas expiações, mesmo que a gente tenha um planejamento. Através das nossas ações, das nossas escolhas, é possível modificá-lo. A gente lembra aqui, né, aquela questão, nós aprendemos pelo amor ou pela dor? Quem é que disse que tem que ser apenas pela dor, né? Tem inclusive uma frase da carta do apóstolo Pedro que diz: o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, tudo que for ação no bem pode nos auxiliar a superar aqueles desafios que nós nos propusemos, né, enquanto expiação. Então, quando a gente traz essa questão do livre-arbítrio, a gente traz para dizer que se alguma coisa não está bem, se alguma coisa não está de acordo com o que nós gostaríamos, talvez seja possível que a gente modifique, talvez seja possível a gente repensar a nossa trajetória, a gente repensar o nosso caminho e fazer outras escolhas, né, para colocar na direção certa, né, essa nossa marcha que todos fazemos. Nós podemos sim modificar a nossa vida tomando as decisões baseadas no amor e baseadas no bem. Essa faculdade do livre-arbítrio que nós temos é justamente o que nos possibilita isso. E também nos dá o consolo de que, mesmo quando fazemos escolhas equivocadas, é possível retomar aquela caminhada e aprender, né, a partir de novas escolhas. E já encaminhando, meus amigos, a nossa reflexão, né, para o final, nós trouxemos aqui uma mensagem do livro Encontro Marcado, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que fala sobre isso, né? Tá lá no capítulo 53 uma mensagem que diz: livres, mas responsáveis. E Emmanuel vai colocar o subtítulo assim: liberdade e responsabilidade, que é o ponto que a gente traz, né? Se temos a possibilidade de escolher, temos também a consequência, a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí, se me permitem a leitura, o benfeitor vai nos dizer o seguinte: a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, responderemos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto das suas próprias ações. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que, sim, somos livres para fazer as escolhas, mas estamos ligados ao fruto das escolhas que fazemos, né, das ações que vão decorrer das nossas escolhas. A mensagem é uma mensagem longa. O benfeitor trata das escolhas que nós fazemos a respeito de vários pontos da nossa vida, né? Fica a sugestão da leitura completa para quem tiver interesse. Ele fala sobre a posse, sobre os negócios, sobre o estudo, sobre o trabalho, enfim. E nós partimos, né, já lá para o final da mensagem, para encerrar essa nossa reflexão, quando ele diz assim, o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá inevitavelmente os bens ou os males que decorrem da sua atitude. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. Então, nós entendermos que as coisas pelas quais nós passamos são resultado das escolhas que nós fazemos. Então, ele termina dizendo assim: foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação
e nem equilíbrio sem consciência tranquila nos afirmou claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E é justamente, né, o papel que a doutrina espírita nos auxilia, que tem para nós, de explicar, de nos esclarecer a respeito desses princípios que tanto podem nos instrumentalizar, podem nos auxiliar na superação das nossas dificuldades de todos os dias. Então, meus amigos, deixamos essa reflexão para todos, deixamos a sugestão de leitura e o convite para que todos nós pensemos, né, a respeito das escolhas que temos feito no nosso dia a dia. Lembrando que a todo momento, dependendo da nossa vontade, pode ser a hora de refazer o nosso caminho. Agradecemos a atenção de todos, que a espiritualidade nos ampare hoje e sempre e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos.